Para você que acessou o meu canal Joselito Rocha, lhe dou a saudação de a graça e a paz de Deus Pai e de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Se você já é inscrito, eu digo, dê seu like, compartilhe, façam comentários para que esse canal seja cada vez mais movimentado no YouTube. Se você já não é inscrito, se você gostar dessa mensagem, se inscreva, dê likes, compartilhe e faça comentários. O objetivo desse canal é fazer o que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Deus não faz acepção de pessoas, nem posição social, nada ser rico ou ser pobre. Ele ama o ser humano, que é a sua criação. Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então, essa mensagem é justamente de resgate, de reconciliação com aquele povo que foi separado por causa do pecado. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje nós, nesse vídeo, vamos continuar o estudo da segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, e pediria para que os irmãos abrissem. Não vou ler todos os versículos, mas a meditação dessa mensagem hoje vai do versículo 1 ao versículo 17. Nós temos como mensagem hoje: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Então vamos começar aqui. A palavra do Senhor diz assim: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então o sentimento de Paulo era esse, de que Jesus voltaria e que deveríamos estar preparados para isso. Mas ele, no verso 2, ele coloca uma observação que eu vi em alguns estudos, eu tenho estudado muito, eu gosto muito de escatologia. Nesse versículo 2 ele diz: não mude o vosso entendimento facilmente, e nem vos perturbeis, se quer por espírito, palavra ou epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Qual é a preocupação de Paulo aqui? Uma revelação falsa, uma carta falsa, uma palavra falsa. Jesus já havia nos alertado no seu tempo aqui, pregando o Evangelho aqui na Terra, sobre falsos cristos e falsos profetas. A gente muda um pouco aqui de texto, vamos lá para Mateus 24, a partir do versículo 24, que diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Tenho dito, portanto, se vos disserem que ele está no deserto, não saiais, que está no interior da casa. Não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, quer dizer, do verso 24 ao verso 27. Mateus 24, de 24 a 27. O que é sair um relâmpago do Ocidente para o Oriente? É não abrir e fechar de olhos. Mas antes da vinda do Senhor, a preocupação de Paulo era dizer: terá alguns acontecimentos. Por isso que a preocupação dele, porque o entendimento de alguns estudiosos é que escreviam falsas epístolas. Tinha muita gente na época que diz que a ressurreição já tinha vindo. Por isso que no estudo passado, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ele diz: nós, o que estivermos vivos na vinda, no momento da vinda do Senhor, não iremos na frente dos que dormem. Os que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro. E Paulo falava isso, acreditando que isso aconteceria no tempo dele. Aí fala: nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados. Eu não desconsidero, por exemplo, o grupo dispensacionalista que prega um pouco diferente da maioria dos evangélicos no mundo, apesar que são denominações grandes,
tanto aqui no Brasil, como na América Latina, como na América do Norte, e na Europa é um pouco dividido, que são os dispensacionalistas. Esses são pentecostais, carismáticos, renovados, neopentecostais, que acreditam na vinda de Jesus em duas fases. Uma secreta, nos ares, dando ênfase justamente em 1 Tessalonicenses 4. Mas ela não é secreta porque diz nesse mesmo texto de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, que será com alarido, com voz do arcanjo. Então será com barulho, não será um arrebatamento secreto. Mas esse é o entendimento deles. E que terá um período de grande tribulação de 7 anos. Jesus fala, passada a tribulação daquele dia, mas pode ser dias proféticos. E geralmente, lá no texto de Daniel, no capítulo 9, falando da questão das 70 semanas, faltou uma semana para ser cumprida. 69 já foram cumpridas, falta 70. Então, esses dispensacionalistas acreditam que a igreja é arrebatada para Deus tratar com Israel. Os gentios são tirados, a plenitude dos gentios chega, e ele trata com Israel durante 7 anos. Agora, históricos, batistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, reformados, acreditamos que a vinda do Senhor Jesus é um único evento. Mas o que importa, se é antes, se é depois, se é antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, se o milênio é literal ou é simbólico, se são 1000 anos, se são os últimos 1000 anos, tem as correntes pré-milenistas, amilenistas e pós-milenistas, o que importa é que o Senhor Jesus vai voltar. Lá em Atos dos Apóstolos, os discípulos olhavam Jesus subindo aos céus e os anjos disseram assim, varões galileus, esse mesmo que subiu, ele vai voltar. Mas a preocupação de Paulo era com falsas mensagens. Falsas mensagens que disseram, muitos aí do século 18, 19 e 20 falaram que Jesus já voltou. Que aquela mensagem apostólica não aconteceria, discípulos pregariam para o mundo todo para Jesus voltar. Eles todos morreram, a liderança morreu e Jesus não voltou. Os testemunhos de Jeová disseram que Jesus ia voltar durante a Primeira Guerra, 1914, 15, 16, 17, não voltou. Os adventistas disseram que Jesus ia voltar em 1844, não voltou, diz que voltou de maneira invisível para investigar a Terra e colocou um anjo investigativo. Então cada um tem sua teoria, mas são teorias humanas. A revelação de Deus é de Gênesis e Apocalipse. Então a preocupação de Paulo era essa. Se vier algum espírito ou uma carta como de nós, ou uma palavra dizendo que a vinda do Senhor está perto. Sabemos que pelos eventos que estão aí, podemos dizer que sim, mas para Deus um dia como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, como diz 2 Pedro 3, 8. E como Moisés também diz lá no Salmo 90, verso 4. Então ele deixou algumas indicações. O Senhor Jesus fala lá em Mateus que daquele dia e hora ninguém sabe, né? E aqui ele diz, num mundo sem entendimento, se quer por espírito, palavra ou epístola como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ele colocou 2 itens. Verso 3, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, se antes vem a apostasia, a manifestação do homem do pecado, filho da perdição. No subtítulo aqui que eu coloquei como texto da mensagem, diz anticristo, mas anticristo só é mencionado nas cartas de João, nem no Apocalipse. Apocalipse ele fala de dragão, fala da besta, a primeira besta, a segunda besta, fala do falso profeta. Porque em 1 João capítulo 2, verso 18, ele fala, filhinhos, é a última hora. Muitos já se fizeram anticristo, mas sabendo que a última hora virá o anticristo, o derradeiro, o último, aqueles segundos escatologistas que vai governar o mundo e vai liderar uma falsa igreja, vai unificar todas as religiões. E vai ser um segmento falso, que é segundo os interesses dessa liderança que vai governar o mundo. Tanto que diz no verso 13 aqui, que ninguém, ele fala assim, no verso 4, perdão, o qual se opõe e se levanta tudo que se chama Deus, quer dizer, tudo, por isso que ele é anticristo, ele se levanta com tudo que se chama Deus, ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E Paulo continua aqui, não vos lembreis das coisas que dizia quando estava convosco, agora sabeis o que detém, para que o próprio tempo seja manifesto. Quer dizer,
A apostasia, o que que é? É uma palavra grega que significa o afastamento de toda uma sociedade do temor de Deus. Quase não se fala mais em Deus hoje, nem na televisão, nem no rádio, nem nas músicas, nem, como é que se diz, nem nos filmes, nem nos seriados, nem nas novelas, não se fala. Alguns anos atrás falava, 20, 30 anos atrás falava, mas hoje não se fala. E o afastamento da igreja, por isso que quando ele fala de falsos cristos e falsos mestres e falsos profetas, está falando até nas igrejas. Tudo bem que Paulo diz em uma das suas cartas que é importante que o evangelho seja pregado, mas nós temos que, através do conhecimento da palavra, Oséias 4,6 diz que o povo perece por falta de conhecimento, mas também lá diz que tu, sacerdote, que rejeitou o meu conhecimento, eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Então é dever de nós líderes, nós pastores, por todas as denominações cristãs espalhadas pelo mundo, desde o começo da igreja primitiva, de Constantino para cá, passando pelos pré-reformistas, pela reforma, pelos avivalistas, pelos movimentos de santidade, todas as denominações, pentecostais, né, pentecostais, tudo que tem por aí, se pregar o que está escrito, não é vir com um falso evangelho dizendo que crente não pode ficar doente, que não pode ter desemprego, que não pode ter dificuldade, que não pode ter conflito familiar. Jesus diz, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Por isso que virão pai contra filho, mãe contra filha, irmãos contra irmãos, porque os maiores inimigos estão dentro da nossa própria casa. E tem gente que fala que isso é demônio, que falta de emprego é demônio, que falta de dinheiro é demônio, que doença é demônio. Isso são falsos, é uma falsa mensagem. Eles distorcem a leitura e as pessoas ficam confusas. Então você tem que entender, quando Jesus disse assim, muitos pregam falsamente isso, ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Rico em quê? Rico na fé. Não é rico materialmente. Não é pecado ser rico. Mas dizer que esse é o objetivo de todo cristão, ser próspero financeiramente, não ter dificuldade nenhuma. Isso é mentira. Porque o Senhor Jesus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque venceu o mundo. Então vem com falsos slogans, pare de sofrer, aqui é a solução. Como Jesus diz, estará no deserto ou dentro da casa, eu não acreditei. Tem denominação que diz, Jesus só opera aqui. Não é igrejas fundadas agora, não é igreja de 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos, dizendo, não, Jesus só... Se você sair daqui, você vai ficar perdido, você vai para o inferno se sair dessa denominação. E tem gente que prega isso mesmo. Eu não conheço, eu já ouvi muito falar isso, não conheço nenhuma pessoa que saiu daqui, da nossa congregação, que deu certo. Não, meu Deus, não fale isso, não diga isso. Onde tiverem 2, 3 pessoas reunidas em nome do Senhor, Ele se faz presente. Meu Deus, nós temos que nos colocar à disposição de Deus segundo a palavra. Então leiam 2 Tessalonicenses do capítulo 2, do versículo 1 ao 17, porque ele diz que o ministério da injustiça já opera. E com o esplendor da sua vinda, ele vai desfazer, vai destruir esse inimigo. Mas muitos não receberam o amor de verdade para se salvar, e Deus os entregou a operação do erro para que creem em mentira, porque preferem acreditar nas mentiras, nas falsas mensagens. E a verdadeira mensagem do Evangelho é essa, é a graça. Qual é o nosso dever? Se Jesus já fez tudo, já consumou tudo na cruz do Calvário, é a obediência, é a santidade. Romanos 8,30, aos que predestinou, chamou, os que chamou, justificou. Nós estamos nesse processo da justificação, e dentro disso está a obediência e a santificação, porque sem santidade ninguém verá a Deus, e a glorificação, que nossos corpos serão transformados, é num abrir e fechar de olhos. Os que estão dormindo no Senhor vão ressuscitar primeiro, e aqueles que estiveram vivos serão levados pelo Senhor. Que Deus abençoe essa palavra nos vossos corações.